Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de alemão. Na aula de hoje, nós vamos aprender a expressar uma ação no passado. Vamos ver o pretérito perfeito das Perfect. Vamos lá, então. Então, o perfeito em alemão é formado por dois verbos. Um verbo auxiliar, haben, ou então o verbo sein, e mais o particípio passado do verbo principal, ok? Como se obtém o particípio passado dos verbos regulares? Você vai pegar a raiz do verbo, tá? A raiz do verbo você obtém tirando as duas últimas letras do infinitivo, tá? Aí você obtém a raiz do verbo. A essa raiz, você vai colocar no início da raiz um G e um E e no final um T, ok? Vamos aos exemplos. Ich habe in Lissabon gelebt. Habe gelebt. O particípio passado vai estar sempre no final da frase, ok? Sempre, ok? E o verbo auxiliar ocupará sempre a segunda posição na frase, ok? Sempre vai ser assim. O verbo auxiliar conjugado ocupa a segunda posição na frase. Vamos ao verbo machen. Machen, o particípio gemacht. Ich habe das Mittagessen gemacht. Ich habe das Mittagessen nicht gemacht. Vamos ao verbo lieben. O particípio é geliebt. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich geliebt. Ich habe dich nicht geliebt. Portanto, o pretérito perfeito, das Perfect, é uma forma de se expressar uma ação no passado em alemão. E isso é muito comum na linguagem oral cotidiana, ok? Vamos, próxima página. Aqui eu coloquei alguns verbos que têm o particípio passado irregular. Portanto, esses verbos você terá que memorizar, decorar, ok? Não tem regra. Vamos então ao particípio passado desses verbos irregulares. Singen, o particípio é gesungen. Essen, o particípio é gegessen. Trinken, o particípio é getrunken. Sprechen, o particípio é gesprochen. Vamos aos exemplos. Er hat auf meiner Party gesungen. Er hat auf meiner Party gesungen. Essen, gegessen. Ich habe die Birne gegessen. Ich habe die Birne gegessen. Veja a pronúncia desse I, tá? É como se fosse um E na palavra você. Birne. Birne. E o E é como se fosse um A, tá? Trinken, o particípio getrunken. Ich habe eine Tasse
Tee getrunken. Ich habe eine Tasse Tee getrunken. Sprechen, o particípio gesprochen. Ich habe mit meiner Mutter am Telefon gesprochen. Ich habe mit meiner Mutter am Telefon gesprochen. Vamos à próxima página. Aqui vamos rever, né? Dar uma pincelada aí no verbo haben, porque você vai precisar desse verbo para formar o perfeito, tá? Vamos lá então. Haben, ich habe, du hast, sie haben, er hat, sie hat, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. O particípio desse verbo é gehabt, portanto, esse particípio é regular, você já sabe, tá? Você pega a raiz do verbo, antes da raiz você coloca um G e um E e no final um T. Ich habe keine Zeit gehabt. Ich habe keine Zeit gehabt. Ich habe keine Lust gehabt. Ich habe keine Lust gehabt. Vamos à próxima. Aqui também eu coloquei o verbo sein, porque você vai precisar desse verbo também para formar o perfeito em alemão. Só que são poucos os verbos que exigem como auxiliar o verbo sein. No próximo vídeo eu vou colocar os verbos, tá, que exigem como auxiliar no perfeito o verbo sein. Vamos à conjugação desse verbo. Sein, ich bin, du bist, sie sind, er ist, sie ist, es ist, wir sind, ihr seid, sie sind, sie sind. Vamos aqui à pronúncia do R. Geralmente o R no final de sílaba ou de palavra tem a pronúncia de A, ok? Wir, wir, ia, ia. O D de dado, geralmente no final de sílaba ou de palavra, tem a pronúncia de T de tatu, ok? Aqui é sind, seid, sind, sind. E o particípio passado desse verbo é irregular, tá? Olha só, o sein passa para gewesen, tá? Gewesen no particípio. Gestern bin ich den ganzen Tag zu Hause gewesen. Veja que esse verbo tem como auxiliar ele mesmo, tá? Bin, olha só aqui. Bin. Bin gewesen. Veja mais uma vez a posição dos verbos no perfeito, ok? O verbo auxiliar conjugado no presente é o segundo elemento da frase. O segundo elemento da frase. O verbo principal no particípio passado estará sempre no final da frase. Isso é regra, ok? Vamos à próxima página. E é tudo por hoje. Até a próxima aula. Tschüss!